Pronto, agora sim. Certo, então, pessoal do chat aqui, Luísa, boa noite. Maria Regina, boa noite. Todo mundo que entrou aí. Wisner, muito boa noite. Eu sou o Gabriel Moraes Medeiros, editor da Ofícios Terrestres Edições. Agradeço muito a presença de vocês aqui neste mini curso motivado pelo edital 24 de 2022 do projeto Abaixo da Bandeira, o edital da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, edital PROAC, que propiciou esse mini curso. E hoje quem vai conversar com vocês é o escritor Wisner Fraga, que preparou uma pauta bastante interessante aí para a gente trocar uma ideia sobre literatura, tá bom? Eu vou fechar minha câmera aqui enquanto isso, mas o Wisner, vocês fiquem à vontade para participar, para debater as considerações que o Wisner fizer aqui, e agradeço demais a presença de vocês, tá bom, pessoal? Então, espero que aproveitem e, mais uma vez, obrigado a vocês pela presença. Manda lá, Wisner, então. Abração. Obrigado, Gabriel, aí pela apresentação. Bom, assim, o Gabriel falou sobre o PROAC, né, e ele colocou no chat aí a respeito do nosso projeto, mas talvez quem não seja do estado de São Paulo não entenda muito bem o que é o PROAC, né? O PROAC é um programa, né, como o nome diz, Programa de Ação Cultural. Ele é organizado e financiado, né, pela Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo e, basicamente, é um dos... eu tenho certeza, é um dos principais, assim, uma das principais fontes, né, de fomento à cultura do Estado de São Paulo, né? Então, todo ano, a Secretaria de Cultura do Estado lança aí algo em torno de 55 editais, contemplando todas as áreas aí, artísticas, né? Então, música, cinema, teatro, literatura, entre outras, né? Então, é um programa que eu acho que seria muito legal se todo o Estado tivesse. O Brasil carece muito de suporte, né, principalmente financeiro, para atividades culturais que não tem, a verdade é essa, né, não tem muita visibilidade financeira no circuito normal aí de mercado, né, digamos assim. Pessoal, antes de começar a explicar para vocês aí, a explicar não, né, a fazer preparei uma apresentaçãozinha aqui rápida, né, eu queria falar que eu assim, não gosto muito desse nome de minicurso, oficina, né, ainda mais se tratando de 2 encontros, né, de 1h30 cada um, e são encontros independentes, né, quem participar hoje pode ser que não queira participar no dia 9, e quem não participou hoje pode vir participar no dia 9, enfim. Então, eu gostaria que vocês interagissem comigo, até porque eu quero ouvir. Eu vou fazer algumas provocações, né? Eu gosto muito de provocações, e eu gostaria que vocês me dessem aí o ponto de vista de vocês, a opinião de vocês, né? Propositalmente, para o bem e para o mal, o tema... Vocês conseguem me ouvir tranquilamente, né? Eu esqueci, a gente sempre pergunta isso daí antes de começar a falar, e eu acho que eu perdi o jeito, né? Na pandemia, antes de começar a falar, a gente já perguntava e tal. Beleza, o Paulo deu um ok ali. Então, assim, o tema, ele que apareceu, inclusive, para a inscrição de vocês, é bem genérico, mas foi proposital. Depois, destrinchando um pouquinho, coloquei 3 subtemas, né, também questões, né, provocações, mas o objetivo desse encontro é discutir a seguinte questão, né, por que escrever conto? O conto tem lugar hoje? Responder nós não vamos responder, né, mas vamos
conseguir imaginar um pouquinho, discutir um pouquinho isso, pensar algumas soluções, algumas saídas, mas basicamente isso. Por que escrever conto? O conto tem um lugar na literatura brasileira. O leitor brasileiro, ele lê conto, né? O que leva um escritor a começar pelo conto, né? Às vezes é muito comum começar pela poesia também, mas por que o conto, né? Por que não o escritor se embrenhar pelo romance logo de cara, né? Por que não? E ao final, né, no finalzinho desse encontro, eu coloco algumas sugestões, né? Quando nós escrevemos, nós queremos publicar, né? Então, quais são as opções de publicação que nós temos hoje, né? E aí eu vou dar essa ideia de a autopublicação, né? É algo interessante, mas nós não podemos perder de vista algo fundamental, que é a curadoria, né? Quando nós nos autopublicamos, nós podemos perder um pouquinho de vista essa questão da curadoria, que nos dá ali, bem e para o mal também, um direcionamento sobre a qualidade do texto. Então, vou colocar uma apresentaçãozinha aqui e vou, no decorrer dela, apresentando alguns dados, algumas informações e algumas perguntas também. Então, vocês podem ir escrevendo no chat também. A Maria Regina escreveu que escreve poesias e tal. É a primeira vez que ela tem um aprofundamento com conto. Ótimo, Maria Regina, obrigado. Vocês vão, então, assim, interagir comigo. E eu peço que vocês me interrompam, tá? Podem abrir o microfone e falar quando vocês quiserem falar alguma coisa, seja fazer uma intervenção, uma sugestão, o que quer que seja, podem abrir o microfone e me interromper, tá? Eu até gostaria que houvesse isso para criar aí um ambiente mais de bate-papo e não ficar aquele peso ali de ser um curso e tal, e só eu falando e vocês ouvindo, e eu sem esse feedback importante aí de vocês, tá? Então, só rapidinho, peço licença. Fala, Gabriel. Eu ressalto essa importância, né, pessoal, que vocês participem, se puderem e quiserem, claro, tanto por chat quanto interrompendo normalmente, batendo um papo, que quanto mais vocês participarem, melhor, evidentemente, vai ser esse encontro, né? Claro que essa questão do nome minicurso, né, por um lado, o Wisner tem razão, porque pode parecer mesmo que é uma coisa unilateral, né, alguns falam e outros escutam, mas não é essa a nossa intenção, né. Mas, por outro lado, eu acho importante também a gente ressaltar que é um minicurso, porque nós temos um compromisso formativo, né, aqui. Então, não é simplesmente uma roda de conversa, né. Então, acho que foi por isso que o Wisner preparou com todo cuidado aí essa questão, até pelo cumprimento dos editais lá com a Secretaria de Cultura, né? Mas então, assino embaixo o que o Wisner disse, pessoal. Participem, aproveitem, porque ele tem muita experiência aí para compartilhar com vocês, e é um escritor e tanto, tá bom? Desculpa pela intervenção um pouquinho longa aqui, mas vai lá, Wisner. Obrigado. Imagina, Gabriel. Bom, então, assim, formalmente é um mini conto, mas eu quero tentar transformar esse mini curso, desculpa, o mini conto. Eu quero tentar transformar esse mini curso em um bate-papo, né? Vamos lá, eu vou colocar aqui uns slides que eu preparei. Wisner, deixa eu Ana. Falar uma coisa. Quando você falou no começo, por que as pessoas escolhem o romance, né? Ou então, às vezes, a poesia, ao invés de partir para o romance? Eu acho que é por achar que é mais fácil, né? Que escrever um conto. Essa é uma das provocações que eu vou fazer daqui a pouquinho. Será que escrever um conto é mais fácil que escrever um romance? Será que escrever uma poesia é mais fácil que escrever um conto, né? E vocês vão ver que não existe essa história de fácil ou difícil quando a gente está produzindo ou tentando produzir arte, né? Mas sim, legal, Ana, sua provocação, sua intervenção. Ó, eu vou compartilhar a minha tela aqui e vocês me digam se vocês estão vendo. E agora eu acho que
meio que paro de ver um pouquinho vocês. Vocês estão conseguindo enxergar a tela? Está num tamanho razoável? Querem que eu aumente um pouquinho? Aqui tá tranquilo, Luiz, né? A Maria Regina disse que Beleza. tá bom também. O Paulo perguntou Perfeito. se o encontro está sendo gravado. Está sendo gravado, Paulo. Depois a gente vai disponibilizar tudo no canal do YouTube da Ofícios Terrestres, tá bom? Maravilha. Então, o projeto se chama Abaixo da Bandeira, né? Vai ter como resultado também uma obra, um livro, né? Que vai ter contos meus, do Gabriel, da Ofícios Terrestres, e do Fábio Mariano. Então, nós três vamos assinar esse livro, cujo título é Abaixo da Bandeira, que vai ser publicado pela Ofícios Terrestres Edições, graças a esse PROAC, né? Então, parte desse prêmio, então, são essas oficinas que Gabriel já deu, o Fábio já deu, e agora eu estou ministrando para encerrar esse ciclo, e nós três vamos nos reunir, acho que dia 16, se eu não me engano, para um fechamento desse ciclo aí de minicursos, né? Então, hoje, o assunto principal é o escritor e editor de contos no âmbito profissional. Como que se dá isso, né? E no dia 9 eu vou falar um pouquinho sobre como submeter projetos, principalmente de contos, né, e narrativas curtas, a editais de incentivo à cultura. Eu já fui selecionado, se eu não me engano, eu não tenho certeza, 8 ou 9 vezes no PROAC, então, sem falar de outros editais, eu queria passar, então, no dia 9, um pouco dessa minha experiência com concursos literários, editais, como a gente faz para aumentar as chances de vencer, né, um edital, um concurso. Bom, vocês reparem nesse trecho aqui, né, dessa pergunta, dessa provocação, né, âmbito profissional. Isso remete a várias informações logo de cara, né? Quando a gente fala em profissional, vem à nossa mente de cara um mercado, né? E ainda que a gente tenha esse cuidado, né, em tratar a literatura como arte, mas a literatura está inserida em um mercado, ainda que fraco aqui no Brasil, ainda que não profissional bastante, principalmente no que diz respeito à parte do escritor, né? O escritor não tem o devido reconhecimento financeiro ainda no Brasil, mas é algo que se pretende, de preferência num curto prazo, que se profissionalize, né? E o profissional, ele trabalha com dados, com números, né? Então, nós como escritores, nós como parte desse mercado editorial brasileiro, nós precisamos estar por dentro de alguns números, né? Então, a minha primeira provocação começa por aí. Aqui nesse segundo slide, eu não sei se vocês conhecem, se não conhecem, eu recomendo que vocês deem uma lida minuciosa. Eu vou trazer alguns dados aqui desse chamado Retratos da Leitura no Brasil, cuja quinta edição, a última, né, foi lançada em 2020, com dados de 2019. Né? Então, ela acontece a cada 4 anos, ela deve estar acontecendo este ano, pela Fundação ProLivro, pelo Instituto ProLivro, e deve ser publicada ano que vem. Então, é o seguinte, esse relatório se chama Retratos da Leitura no Brasil. É o relatório mais completo sobre o livro no Brasil. Não existe outro relatório que chegue perto do Retratos da Leitura. E ele tem o apoio não só, mas principalmente do Itaú Cultural, né, que é um dos grandes órgãos de fomento hoje em nosso país, né? E é feito, ou pelo menos foi feita, as últimas edições foram feitas pelo Ibope Inteligência, o que dá também uma certa credibilidade a essa pesquisa, né? Então, alguns números vão ser trazidos aí nos próximos slides. Eu não vou me atentar muito profundamente a eles, a não ser que vocês queiram, a não ser que vocês
gostem de discutir, mas eu vou pensar algumas conclusões que nós podemos tirar desse relatório. O relatório ele é longo, ele tem cerca de 150 páginas ou mais, mas ele é fundamental. Todo profissional do livro, e eu me incluo entre os profissionais do livro como escritor, mas agora não só como escritor, mas também como editor e tudo mais, precisa conhecer profundamente esse relatório, tá? Então, a primeira coisa que ele traz, que é um número... E aí eu vou chegar, né? Onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar nessa principal pergunta nossa, né? Onde está o conto no mercado de livros no Brasil, né? Então, no ano de 2015, só para fazer um comparativo, esse relatório chegou à conclusão, ele é feito por amostragem, né? Assim, numa metodologia bem parecida com a da, por exemplo, de prognóstico de eleições, né? Então, ele trabalha com amostragem, e essa amostragem ela tem 99% de confiabilidade, né? Então, realmente é um retrato fidedigno do livro no Brasil, né? Então, em 2015, ele trazia esse retratos da leitura, trouxe que o brasileiro lê 5 livros por ano. Desses 5 livros que ele lê por ano, ele lia, né, em 2015, 2,4 livros inteiros e 2,5 em partes, né? Ou 2,5, 2,5, né? Aqui é aproximadamente. Em 2019, esse número se manteve. O brasileiro continua lendo 5 livros por ano, 2,5 livros ele lê inteiros, né? E 2,4 em partes. Bom, aí a primeira pergunta que pode surgir é que tipo de leitor, né? Que esse retrato da leitura está trazendo, né? Na verdade, ele traz não só leitores, ele traz também não leitores, né? E porque isso daqui é uma média, né? De livros por cidadão. E em todas as faixas etárias, né? Então, desde o leitor, ou a criança que está lá em fase de alfabetização, até o pessoal aí da terceira idade e assim por diante, tá? Então, a primeira conclusão é que o brasileiro lê... O que vocês acham desse número? Razoável? 5 livros por ano? 2,4 livros, 2,5, 2,4 livros inteiros? O que vocês acham desse número? Bacana, né? Vocês achavam que fosse mais? De um livro por... Dá um livro por 2 meses, a cada 2 meses um livro, né? Se você pegar aqui, disso ele só lê metade, na verdade, né? É pouco, né? Livros inteiros, na verdade, é cerca de um livro a cada 5 meses, né? Livro inteiro. E aí, vocês vão ver que esse em partes aqui é muito pouco, né? Esse em partes. E vocês vão chegar a isso. Na opinião de vocês, qual é o livro mais lido no Brasil? Vocês têm uma ideia? Não? Não imagino? A gente vai chegar lá então, hein? Bom, aí alguns fatores que influenciam na escolha de um livro, né? Por que a pessoa... Só rapidinho, desculpa. Você diz de mais lido, assim, de literatura ou de qualquer livro? Não, no geral. No geral? Acho que a Bíblia, né? Mas é a Bíblia, exatamente. É um chute aí. É exatamente a Bíblia. E disparado a Bíblia. Vocês vão desanimar um pouquinho. É disparado a Bíblia. Eu vou trazer os números daqui a pouquinho. Agora, eu acho que a Bíblia entraria nesse em partes, porque... Nesse em partes, com dificilmente certeza. você pega uma pessoa que leu a Bíblia toda, e muitos, na verdade, alegam que leram a Bíblia, mas eles leram relatos, resumos que foram passados pela igreja. A Bíblia mesmo, falando, aquele livro de capa preta e tal, acho que não é tão lido assim não, viu? Mas é o mais lido, com certeza. Perfeito, é isso aí.
certamente ele entra aqui em parte, sim. Bom, vamos lá. Então, o que influencia na escolha de um livro, né? Então, o tema ou o assunto disparado na frente, né? Então, aqui em azul claro, a última pesquisa de 2019 e em laranja a pesquisa de 2015, né? E aqui uma observação, né? Há uma disparidade ali do pessoal de 40 a 49 que escolhe um livro muito mais pelo tema, né? Então, e o pessoal que está cursando algum curso superior, mais ainda escolhe um livro pelo tema, né? Bom, aí vocês já podem sacar, né, que o tema do momento, o tema escolhido, ele é de fundamental importância para o mercado editorial, né? Então não é à toa, de maneira nenhuma, não é à toa que todo ano ou a cada 2 anos surge o tema do momento. E esse tema ele é impulsionado e vocês já devem ter visto que surgem dezenas e dezenas de livros a reboque, até com títulos parecidos, né? Então não é à toa. O que domina a venda, né, o leitor comprador e o leitor que não é comprador, o que define ele escolher um livro, basicamente, o principal é o tema, né? Dicas de outras pessoas, né? Isso aqui é importante também, mas um pouco abaixo. O título do livro, né? Então, tudo isso daqui, até aqui, o autor, né? O autor a gente não pode mexer, né? Porque o nosso próprio nome nós vamos construindo, né? Mas daqui até a dica de professores poderia ser a nossa atuação aí como escritor, né? Poderia ter a nossa atuação. Tá focado no tema do momento, né? Embora eu não goste muito disso, mas enfim, quem é profissional e está a fim de ver o livro despontando, tem que se atentar para o tema, tem que se atentar para a sua rede de contatos, né? E aqui eu gosto muito desses dois itens aqui, o título do livro e a capa, né? Talvez vocês... Não, vocês sabem que uma pessoa ela pode vir a comprar um livro só pela capa e pode vir a comprar um livro só pelo título também, né? Mas aqui nós temos os números que mostram que isso é possível, né? E aí lá embaixo, coitadinhos de nós, né, resenhistas, apenas 5% compram uma obra porque leram ou conheceram algum tipo de resenha, né? E propaganda assim, anúncios e os booktubers, né, estão em baixa, só 2% compram um livro por sugestão de um booktuber, né? E 1% agora diminui um pouco por conta da editora, né? Essa questão da editora é algo importante porque recentemente houve um burburinho tremendo com relação ao Prêmio São Paulo de Literatura, né, um dos maiores prêmios para obras publicadas no Brasil, e que uma grande editora, não vou citar nome aqui para não fazer propaganda, mas uma grande editora cometeu, ou alguém de uma grande editora cometeu um equívoco e teve 28 obras dessa grande editora desclassificadas por Prêmio São Paulo, né? E essa editora, graças ao nome e tudo mais, ela sempre tem ali, no mínimo, 50% dos livros como finalistas de todos os prêmios, né? Então, muita gente compra um livro porque é da editora tal, e essa editora, ela chancela ali uma qualidade que leva o consumidor a comprar livros basicamente porque é daquela editora, né? Mas bem menos, 1%. O tema, o assunto, 33%. Bom, o que as pessoas costumam ler, né? Então foi feita essa seguinte pergunta, né? Quais desses tipos de livros, seja em papel ou digital, o senhor leu no último ano? Então, é claro que a pessoa pode responder, olha, eu li a Bíblia, mas eu li também
um outro livro ali religioso, eu li o Corão, eu li um romance, enfim, li um livro do Manuel de Barros, né? Então, por isso que aqui essa porcentagem, se vocês somarem, não dá 100%, né? Porque uma pessoa ela pode ler mais de um tipo de obra aqui, né? Então, para desânimo nosso, né? A Bíblia ela é disparada o livro mais lido pelo brasileiro, né? Para desânimo não, porque como profissionais, né? Que querem ver o livro aí despontando, né? Em segundo lugar, aparecem os contos, né? Empatado aqui basicamente empatado, né, ao longo dos anos, 2011, 2015, 2019, esses três vêm empatados, contos, livros religiosos e romance, né? Aí os didáticos vêm em seguida, porque os didáticos, eles são obrigatórios, né, nas escolas, então, claro que eles têm que aparecer aqui justamente pela obrigatoriedade, né? E a partir de poesia, esses números começam a cair drasticamente, até chegar ali em biografias, que a queda já é brusca, e aí vai caindo cada vez mais, né? Mas o ponto onde eu queria chegar é que nessa pesquisa, os contos, aí talvez para surpresa de vocês, não sei se vocês esperavam isso, os contos aparecem ali junto com livros religiosos e juntos com o romance, né? E aí a gente às vezes submete, bom, eu não submeto há 30 anos, né? Mas algumas pessoas submetem livros a uma editora, eu tenho colegas que fazem isso, e, e, e a editora, às vezes é um volume de contos, né? A editora responde, olha, infelizmente, o recado é esse, né? Infelizmente, seu livro tem qualidade e tal, mas infelizmente nós não publicamos contos no Brasil, a não ser de autores renomados, porque o conto não tem espaço no país. Os números dizem o contrário, né? As pessoas dizem que depois da Bíblia, o livro, o tipo de literatura que elas mais curtem são os contos, né? Então tem todo um mercado aí para gente, né? Wisner, só Bom, interromper rapidinho aqui, claro, Gabriel. para pegar o chat, né? A Jennifer perguntou qual era o tema, não sei se você chegou a ver, qual era o tema desse ano agora. Então, existe um tema que ele prevalece, e foi objeto de estudo de uma professora da UNB, ele prevalece há cerca aí de 40 anos, ou talvez um pouco mais, que é o drama do homem branco de meia idade, né? O drama psicológico, qualquer outro tipo de drama, né? Mas esse é o tema que vem despontando na literatura brasileira, que vem é o que prepondera, né? O tema preponderante na literatura brasileira nos últimos 40 anos. Mas nós não podemos nos esquecer que o Itamar Vieira Júnior, ele acabou, após vencer o Prêmio Leia, né, que o Prêmio Leia foi o responsável por impulsionar a carreira dele, ele acabou por furar um pouquinho essa bolha. Mas essa bolha, se vocês perceberem bem, vira e mexe, ela se quebra mesmo, né? Então, se vocês se lembrarem, a coisa de 15 anos mais ou menos, o Cristóvão Teza, ele furou essa bolha também com o Filho Eterno, né? Que era um livro que tratava sobre um filho com o espectro autista, né? E que era um tema que até então permanecia basicamente inédito. O Cristóvão Teza, a exemplo do que aconteceu com o Itamar,
Ele ganhou todos os prêmios da época com esta obra. A obra foi traduzida para pelo menos 20 idiomas, e assim como o Torto Arado foi, e obteve todos os prêmios possíveis aqui no Brasil e alguns lá fora também, né? Então, e aí esse tema bombou durante 2, 3 anos, né? Essa questão dos distúrbios, né, mentais. E aí hoje não se fala mais disso praticamente, pelo menos não com um destaque, né, no cenário, né, na literatura brasileira. Aí veio o Itamar e trouxe a questão da ancestralidade, né, para a literatura. E desde o Torto Arado, esse tema ele conseguiu, né, furar essa bolha do homem heterossexual branco de meia idade que quer narrar os seus dramas. Então conseguiu furar essa bolha e, de maneira fantástica, trouxe a reboque alguns escritores que talvez não conseguissem fazer sucesso em outras épocas, como não conseguiram, aliás, né? A exemplo de Conceição Evaristo, né? Então, esse é o lado bem bacana e bem positivo, né? E um outro da nova geração, porque a Conceição Evaristo ela está aí no mercado de livros há 40 anos, pelo menos, né? E mais um da nova geração também que veio a reboque, que eu digo a reboque porque conseguiu, né? Era algo tanto Conceição quanto o Jefferson Tenório, que eu ia citar agora, eles trabalham esse tema da ancestralidade e tudo mais há muito tempo, e tiveram reconhecimento agora graças a esse tema ter sido trazido pelo Itamar Vieira Júnior, né? Mas é o tema que eu considero preponderante. Mas existe um outro tema também que eu gostaria de citar. Aí acho que alguém vai fazer uma pergunta, aí eu me calo um pouquinho para quem quiser fazer alguma intervenção. Só rapidinho aqui, antes do pessoal que quer perguntar, a Maria Regina tinha colocado aqui, como assim não tem fanfic, né? De fato, né, o fanfic, os livros de fanfic, né, nos vários formatos, talvez sejam um dos gêneros mais lidos, né? E não aparecem nessas listas que tendem a ser um pouco mais tradicionais, né? Então, é uma observação interessante aqui que ela faz. Sim, embora a editora Rocco tenha alguns... eu digo a Rocco porque pelo menos nesse nicho aí, digamos, é o que eu mais tenho contato, né? Ela traga aí muita coisa com os selos quase independentes, digamos assim, né? Então a Rocco, acho que ela tem, inclusive alguns escritores brasileiros, e eu acabei tomando conhecimento deles graças à minha filha, que tem 12 anos, e ela começou, agora ela já largou, tá numa outra pegada, né? Mas ela começou a curtir isso, e na Bienal do Livro eu tive contato com esse outro nicho aí com o qual eu não tinha muito contato, mas existe sim. Eu posso até passar depois para vocês direitinho os selos, que agora me escapou o nome do selo da Rocco, que tem publicado, inclusive de autores brasileiros, algumas fanfics aí, tá? E um outro tema que está na moda também é o tema trazido por exemplo, pelo livro Via Ápia, né? Que é a questão das comunidades, né? Que é um tema, tem acho que pelo menos 3 ou 4 escritores aí que conseguiram também furar essa bolha temática dos dramas do homem branco de meia idade. Então, é um tema relevante também, tá? Que teve início com... Alguém pode falar aí, se alguém abrir o microfone, pode ficar à vontade. Eu acho que, claro que os números são estatísticos, né?
Mas a impressão de leitor que eu tenho é que todo esse caminho veio lá de trás com com a Carolina de Jesus, né? Com o sucesso extraordinário que foi Quarto de Despejo, que aí engloba esses dois temas, tanto o tema da cor, né, do racismo estrutural, do racismo cotidiano, que tem muito no Itamar, quanto o tema de comunidade que tem no Martins e na São Evaristo, depois veio o Defeito de Cor, enfim, mas a impressão que eu tenho é que foi lá atrás com a Maria Carolina de Jesus. Eu concordo em partes, tá? Porque eu acho que o tema da Maria Carolina era mais o tema da pobreza, né? Do que... E era algo exótico, né? Tanto é que ela fez um sucesso relativamente grande, né, para a época, mas ela foi vendida como algo exótico, né? Porque se você pegar principalmente o Quarto de Despejo, né, você contar quantas vezes ela fala que está passando fome naquele livro, é uma coisa assim assustadora, né? Então acho que Maria Carolina, ela, o tema principal dela era mais a situação social, tá? Socioeconômica, no caso. E tanto é que ela narra muito as andanças dela aqui, né? Pelo um bairro até aqui perto da minha casa, né? Pelo Pari ali. Então, eu acho que essa questão da ancestralidade, da negritude, eu acho que não fosse importante, mas eu acho que no livro dela, principalmente Quarto de Despejo, ela deixava em segundo plano. A diferença é que havia ali uma autenticidade tremenda, né, na obra de Maria Carolina, né, tanto que teve que haver, para o bem e para o mal também, né, acusações a todo tipo de, enfim, artigos sobre isso, né? O livro dela teve que ter um tratamento tremendo para chegar à primeira versão ali do... Eu preferiria, óbvio, que o livro viesse como ela escreveu, mas não foi o que aconteceu. Hoje tem um monte de documento aí sobre as intervenções, né, que foram feitas no texto dela. E já o Itamar, né, e eu acho uma diferença gritante, né, sem fazer qualquer tipo de juízo de valor, mas já Itamar traz o olhar da sociologia, né, um cara que tem uma formação, né, ele é servidor público, ele tem formação acadêmica avançada e tudo mais, então ele traz para a literatura um olhar assim um pouco mais científico, né, digamos assim, sobre sem fazer nenhum tipo de juízo de valor, tá? Eu só estou tentando diferenciar um do outro sobre essa questão da ancestralidade, tá? Então eu vejo essas diferenças. Vocês podem discordar e fiquem à vontade para fazer qualquer tipo de intervenção, tá? Bom, aí os gêneros que costumam ler, né? Aqui estudante e não estudante, né? Porque basicamente aqui, ó, nessa primeira planilha, né? O grosso ainda tem mais essa questão, né? O grosso dos nossos leitores está estudando, né? Ainda está em idade escolar, né? Então, só para vocês terem uma ideia, continua aqui a Bíblia disparado, né? O que é um fato relativamente curioso, né? A Bíblia continua disparada, mesmo entre estudantes, né? Talvez a gente esperasse algo diferente, mas não. A Bíblia continua sendo o livro mais lido ainda entre estudantes. E, em segundo lugar, aqui, os contos, né? E aqui a gente percebe, pela discrepância entre quem está estudando e quem não está estudando, né?
que quase o dobro de leitores de contos está estudando. Então a gente percebe a influência aí do professor, do currículo, para que o estudante leia o conto, e muitas vezes há essa sensação um pouco enganosa que a Ana trouxe para a gente, de que o conto seja não somente mais fácil de escrever, mas também mais fácil de ler, o que muitas vezes não é verdade, né? Wisner, só rapidinho aqui. Você pode voltar um slide, por favor? Esse que você estava vendo. Eu estou muito surpreso com isso, porque eu jamais esperava que ia ser que os contos iam vir justo depois da Bíblia, né? Eu achei interessantíssimo Exato. isso que você trouxe, né? Tem algo também impressionante que, assim, geralmente, quando a gente abre chamada, né, ou acompanha o fluxo de materiais que chegam para algumas editoras, que às vezes compartilham essas informações, geralmente a massa grande dos textos que chegam é de poesia, né, mas não Sim. tem um número tão grande de Não tem. leitores quanto parece de escritoras e escritores, né? Daí, só para não perder o chat aqui, o último que eu tinha lido tinha sido o da... Daí a Jennifer coloca, né? Tem algumas editoras que estão começando a investir nessa questão das fanfics, né? Com base no que a Maria Regina tinha dito, né? Lembro de ter visto algumas obras que originalmente estavam publicadas apenas pelo Wattpad e depois ganharam uma versão oficial em livro físico, né? Daí a Luísa diz, é triste que até hoje muitos escritos da Carolina não foram publicados. A Carolina Maria de Jesus é uma escritora monumental, né? Gosto muito, muito da literatura dela. Daí a Maria Regina fala, Jennifer, existem alguns escritores da Wattpad que são muito bons. Acho que se tivesse editoras que investissem em novos escritores, seria incrível. Maria, tem um livro da Ofícios Terrestres que é um estudo do universo das fanfics. É bem interessante essa questão que você está discutindo com a Jennifer aqui. Na minha geração, por exemplo, eu acredito que vocês sejam um pouco mais novas, né? Mas na minha geração, ainda era algo que muita gente não aceitava, né? Ah, fanfic, como assim? Mas agora já tem toda uma repercussão muito, muito interessante mesmo. Daí a Luísa fala, Carolina Maria de Jesus fala de muitas fomes, até de uma fome de algo que não é material. Ainda assim, ela poetiza com o que poderia ser o futuro. Né? Se não me engano, há um trecho do Quarto Despejo que ela disse que gostaria de poder recordar um pedaço do céu estrelado para poder fazer um vestido. Sim, esse livro assim, num cânone pessoal do Brasil, eu acho que é o meu preferido, assim, o primeiro ali, pensando num cânone... Bom, mas enfim, se não quero interromper o Wisner aqui. O Bruno coloca, o sucesso de Jesus foi tão grande que Jorge Amado teria sabotado a venda dos livros dela, segundo a Conceição Evaristo, tem essa fala da Conceição, né? Que eu não ouvi aqui, mas segundo o Bruno, ele coloca, eu vou procurar isso. Ainda tem muita coisa para ser resgatada da Carolina. Sim, tem uma pesquisadora que faz um trabalho muito interessante sobre muitos, né? Ela é muito, muito famosa. A Maria Regina diz que a Bíblia é um grande livro de contos, né? De fato, essa estrutura fragmentária, muitas vezes, que não vai ter no Alcorão Sagrado, por exemplo, né? Daí a Jennifer responde para... Pessoal, obrigado pelas participações do chat, viu? O Wisner deu a deixa aí, é muito importante que haja aqui. Wisner, eu só estou lendo para Tá bom. facilitar aqui para você, mas se quiser ler o chat, Maravilha. fica à vontade. Não, eu acho que tá ótimo esse, tá ótimo, Beleza. Pode continuar. Maria Regina, concordo 100%, tem muitas obras do Wattpad sensacionais, seria muito legal que elas tivessem mais visibilidade. Eu comecei a me interessar mais pela leitura de romance, justamente por um contato inicial com fanfics. Essa uma informação preciosa, né? Porque ainda tem muita gente que fica, nossa, tá louco, você lê fanfic, né? E a fanfic faz parte de toda uma materialidade do surgimento da literatura hoje, né? Sim. E a Jennifer ainda coloca, Carolina é monumental, fico muito feliz por ela estar sendo mais lida ultimamente. Maria, você tinha levantado a mão? Ou eu tinha visto aqui durante a fala? Fica à vontade para participar aí, tá bom? Sim, era mais justamente em relação ao que você falou, sobre algumas pessoas ainda terem esse certo preconceito com quem lê fanfic, né? Por achar que não é uma coisa muito né, intelectual, por ser feito também, às vezes, por muitos jovens. Claro, tem as pessoas muito novas, principalmente na Wikipedia, que é
onde a gente geralmente lê. E tem pessoas muito jovens que escrevem, mas tem, como eu falei, tem pessoas que você percebe que eles têm um potencial muito grande na escrita. E, assim, como eu falei, né, se existisse essa valorização mais das editoras em dar um pouco mais de chance para novos escritores, seria até realmente bem legal. Concordo, eu vou falar muito rapidinho aqui e já passar para o Isra de novo, ler só o do Igor antes e já volto para o seu comentário, Maria. No estágio em letras, noto também muitos colegas trabalhando com fanfics como uma ferramenta para aproximar os alunos da literatura. Isso é interessante também, pelo que o Isner trouxe, né? Esse dado do tá estudando ou não, né? O conto, em geral, ele vai ser um gênero que você consegue ler numa aula, por exemplo, né? Ou em 2 aulas. Então, esse dado que o Isner traz é muito interessante. No caso da... E as fanfics têm um pouco essa analogia, embora elas sejam de um universo diferente, né? Ou, às vezes, nem tanto assim. Uma coisa que é legal também na fanfic, esse é um comentário pessoal, é o quanto ela mostra que muitas vezes o gênero é uma discussão super viva, né? Sim. Essa é uma coisa importante que eu acho para a gente discutir, né? Em diversos pontos da cultura, os gêneros estão vivos, né? Na música, na culinária, no esporte, mas na literatura existe uma insistência, sobretudo acadêmica, de dizer, não tem gênero nenhum, não existe mais gênero, e não é bem assim, as pessoas estão pensando gêneros que ressoam afetivamente para elas, né? E a fanfic, no caso aqui, é um deles, né? Mas, Wisner, peço desculpas aqui, me empolguei, Imagina, eu fiquei muito interessado aqui com o seu... E, pessoal, mais uma vez, obrigado pelos comentários. Sobre a fanfic, o selo da Rocco é o seguinte, e deixou de ser nicho. Os escritores que... Tem o lado ruim que eles acabaram, né, direcionando para o público jovem, né? Mas eles vendem horrores. Durante a Bienal era questão assim de esgotar uma tiragem de 10 mil exemplares em 2 dias, né? Então eles estão, sim, atentos às fanfic e estão publicando, sim. E aí a roupagem, né, como eu não sou especialista nisso, eu acho que aí sim, no decorrer do processo, eles acabam meio que tentando desvencilhar essas obras e tratar como romance mesmo e tirar essa noção de ter a sua origem como fanfic, né? Assim como aconteceu com vários romances, né? Vários romances aí bem conhecidos, eles tiveram origem como fanfic e depois, por uma questão editorial, as editoras acabaram fazendo que essa obra perdesse o vínculo com essa origem, né? Mas é uma questão editorial. Sobre a fome na obra de Maria Carolina, eu concordo plenamente, são várias fomes, né? Ela tem durante vários momentos, assim, um lirismo tremendo, principalmente nesse livro 4 de Despejo, mas eu concordo, são várias fomes, sim. Perfeita a observação. Agora, sim, o que o pessoal gosta de fazer no tempo livre, né? Considerando que a leitura não seja necessariamente um hobby, né? Porque o que nós costumamos fazer no nosso tempo livre é o que a sociedade em geral costuma dar o nome de hobby, né? Então, olha aqui o que as pessoas costumam fazer: assistir televisão, usar a internet, escutar música ou rádio, WhatsApp, filmes e vídeos em casa, e escreve. As pessoas escrevem no tempo livre, né? Então, até aqui usar o Facebook, Twitter ou Instagram é o que interessa para a gente, né? Essa faixa aqui verdinha, né? A partir do amarelo já perde um pouco o sentido para a gente, né? E por que eu trouxe isso, né? Porque nós precisamos, nós como escritores, atualmente, nós precisamos correr atrás do leitor, né? Então, onde é que nós vamos correr atrás do leitor? Aqui estão as dicas, né? Nas redes sociais, né? Inserindo o WhatsApp como uma rede social, nas diversas formas de uso da internet, né? Sites e assim por diante. E
talvez na próxima pesquisa que deve estar acontecendo esse ano, esse assiste televisão deve mudar um pouquinho esse caráter, né? Porque o que é assiste televisão? Antigamente a gente tinha noção de uma TV aberta, hoje as pessoas vão para a televisão basicamente para consumir streaming, né? Então, séries e filmes lá do streaming. Então, isso aqui deve alterar um pouquinho, mas o que é importante para a gente é isso daqui. É fundamental que nós saibamos usar as redes sociais a nosso favor para procurar esse leitor aí. Então, o gosto da leitura por perfil, né? Eu também trouxe esse slide aqui como uma provocação, né? Será que não é culpa nossa, de nós escritores? Será que... Porque, olha só, se as crianças de 5 a 10 anos, olha só, 46% delas adoram ler. Quando passa para a próxima faixa, de 11 a 13 anos, de 46%, esse número cai para 36%. E depois, quando ele vai para a adolescência, 14 a 17, 36 cai para 30%, e vai só caindo. Quando chega de 25 a 29 anos, só 29% mantém esse gosto da leitura. Olha quantos leitores nós perdemos dos 5 aos 29 anos, né? Então, também é uma provocação. A que se deve isso, né? Se vocês derem uma lida eu não vou entregar aqui, mas se vocês derem uma lida lá no relatório, pode ser que nós, escritores, tenhamos uma parcela de culpa nisso daí, né? Por que nós escrevemos tão bem para crianças e quando nós focamos no público adulto, nós não conseguimos produzir uma literatura tão interessante assim, né? Uma provocação. O último livro, isso é muito legal também. Quem levantou a mão aí? Legal. Quem levantou a mão pode me interromper, tá, pessoal? Porque eu não tô conseguindo ver o chat, pode abrir o áudio e me interromper. Quem quiser falar, fica à vontade. Sim, desculpa, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim, estamos sim. Perfeito. Eu tenho uma dúvida, você comentou sobre essa questão de que a gente tem crianças que começam como leitoras assíduas, né? E aí depois isso vai acabando se perdendo com o passar do tempo. Eu faço estágio numa biblioteca, então eu consigo observar bem esse fenômeno assim acontecendo. E eu queria te perguntar mais se existe alguma forma, assim, não só na posição de bibliotecária, mas também na posição de escritora também. Como que a gente pode encarar esse desafio de tornar as coisas mais interessantes, de alcançar esse público, tipo, para que não se perca esses leitores em potenciais no meio do caminho, assim? Essa é a pergunta de 1 milhão, né? Mas, assim, eu tenho uma pista, tá? Mas é algo assim, que eu tenho para mim, por meio das pesquisas que eu já fiz, das leituras. Eu acho que acontece o seguinte no Brasil. A literatura infantil, ela tem um mercado extremamente profissionalizado já. Então, você pega autores de literatura infantil no Brasil que só escrevem livros infantis e são quase rockstars, né, digamos assim. Então, esses escritores, né, que eles têm agentes literários, coisa que dificilmente um escritor que escreve para um público adulto vai conseguir hoje no Brasil. Mas na literatura infantil isso é regra já. Todos têm o seu ali agente. Então, em termos de por que as crianças leem, gostam de ler. Então, primeiro, porque nós temos um mercado de literatura infantil extremamente poderoso, né? E também porque há um incentivo governamental, inclusive financeiro, pesado, né, para que isso ocorra. Então, quando você tem um mercado profissionalizado, então eles vão pensar em todos os aspectos, né? Por exemplo, nessa questão da profissionalização, há um pouco assim, o escritor
que escreve obra para o público adulto, ele não aceita, por exemplo, que o editor altere muito o texto dele, né? Então ele fica ali melindrado, ele não gosta de grandes intervenções. Lá fora isso é comum. Você pega, por exemplo, um grande contista, só para o Raymond Carver, né? Ou mesmo o James Joyce, todos tiveram um editor que trabalhava profundamente o texto ao lado deles, né? O Carver chegava a ser algo assim impiedoso o que o editor dele fazia com os contos dele, né? E o escritor brasileiro de literatura adulta, ele tem esse pé atrás. Ah, não, não dá para mexer no meu texto, não sei o quê. E isso não acontece com a literatura infantil, né? Então, o escritor de literatura infantil, ele deixa o editor fazer todas as intervenções que forem necessárias para o livro se tornar mais atraente, né? E, então, esse é um ponto de partida fundamental que eu acho. Agora, claro que a gente não pode deixar de ter em vista o trabalho maravilhoso que os docentes fazem com relação à leitura em sala de aula, né? Então, é uma coisa fantástica. Eu sou docente também, mas não de educação infantil, mas eu já tive a oportunidade de acompanhar de perto vários projetos e é uma coisa maravilhosa. Eu acho que isso contribui tremendamente para esse gosto, né, das crianças. E aí isso vai se perdendo, né? Isso vai se perdendo e a concorrência acaba ficando muito maior com outros meios à medida que a pessoa vai envelhecendo, né? E então junte-se aí um mercado que não está preparado para esse público adulto, com a questão de que não há mais aquela pessoa que incentiva o jovem ou o adulto a ler, e aí esse decréscimo aí do gosto pela leitura, né? Eu acho que a pista, né, o ponto de partida é esse. Claro que existem inúmeros outros fatores aí, mas eu acho que esses dois dão uma boa pista. A minha opinião vai ser sempre que, ainda que seja arte, né, ainda que a literatura seja tratada como arte, porque ela pode não ser tratada como arte e não há problema nenhum nisso, a literatura ela pode ser puramente entretenimento ou ela pode ser uma obra de arte, não tem problema nenhum, mas o fato é que precisa haver, tanto para o mercado literário de arte quanto para o mercado literário de entretenimento, um mercado forte e profissional, né? Se as pessoas não trabalham com profissionalismo, nós temos isso de perder o nosso público, né? Infelizmente. Bom, o último livro lido que está lendo, eu trouxe esse slide aqui porque ele tem alguns dados que meio que contradizem aquela questão, né? Porque nós não podemos, do conto, né? Nós não podemos deixar de ter em vista que todas as perguntas que foram feitas, elas foram, na maior parte das vezes, perguntas abertas, né? Então, talvez o público que tenha respondido não tenha muita noção dessa classificação de gêneros, né? E conto para esse público seja uma coisa completamente diferente daquilo que a gente classifica em termos de gênero como conto. Então, os livros mais citados, né, que as pessoas estão lendo, Bíblia, disparado, até assim, olha, 362 pessoas em números absolutos disseram estar lendo da Bíblia. Isso em primeiro lugar. O segundo colocado, 14 pessoas. Então, uma disparidade tremenda, né? A Bíblia é disparado o livro mais lido pelo brasileiro, né? Então, os outros livros, olha que interessante. Turma da Mônica, né, que é quadrinhos, Diário de um Banana, que mescla, né, a palavra ali puramente escrita com quadrinhos, Harry Potter, que aí sim é um livro de literatura juvenil, infanto-juvenil, A Cabana, né, O Pequeno Príncipe, que o Pequeno Príncipe
ele é um livro que ele é amado pelos brasileiros. Então, toda pesquisa ele aparece aqui em algum grau, né? Aí a sutil arte de ligar o foda-se, né? Que teve uma época no Brasil em que teve essa moda de falar palavrão no meio do texto e tudo mais. E vocês vão ver aqui que Dom Casmurro é um romance, né? Onde é que estão os contos aqui? Aí os contos não aparecem. Poxa, mas se conto é tão lido quanto romance, por que ele não aparece na lista aqui, né? Então, uma prova de que o público, né, que respondeu essa pergunta, ele entende o que é um conto de uma maneira diferente do que nós entendemos com toda essa questão de gênero. Eu queria fazer uma intervenção. Claro. 2 pontos, assim. Primeiro, com relação a esse número expressivo de leitores da Bíblia, eu tenho a impressão de que, talvez esteja totalmente equivocado, mas de que é aquele tipo de resposta, como era a resposta nos censos anteriores com relação à cor, né? Então, a pessoa ela respondia que não era negra para estar inserida num contexto em que a branquitude é suprema. E a impressão que eu tenho é que as pessoas também podem se manifestar, obviamente é muito lido, isso não tem questão, não se discute, mas eu digo nessa desproporcionalidade, né? A impressão que eu tenho é que muitas pessoas também se manifestam como leitores da Bíblia para estar inserido nesse mundo atual de domínio do cristianismo, né? Para estar dentro desse nicho, né? E com relação à resposta do romance sendo o conto não aparecendo nessas estatísticas, também a impressão que eu tenho é que quando você faz esse tipo de pergunta para um leitor, o leitor brasileiro, como você falou, ele não classifica muito por gênero, então ele não vem à cabeça dele, mesmo que ele tenha lido ou esteja lendo um livro de contos, na cabeça dele a resposta tem que ser um romance, para que a resposta caiba dentro do que foi perguntado. Eu não sei se eu consegui me expressar bem, mas a impressão que eu tenho é essa. Perfeito. Não, é isso mesmo. E eu, acrescentando ao que você falou, eu acho também que é muito mais fácil você se lembrar desse título, né, Bíblia, do que, por exemplo, o Evangelho. Não, o Evangelho segundo o Espiritismo é fácil também, mas, por exemplo, orixás, caboclos e guias, Deus ou demônios, né? Então, às vezes, a questão do título, Bíblia, está sempre à nossa mente, facilita também na hora de responder. Mas se a gente tirar descartar esse Bíblia, talvez não, com certeza, esses números aqui são bem, assim, verossímeis, né? Então, Diário de um Banana, certamente, foi um dos livros mais lidos aí a partir de 2014, né? O Dom Casmurro, até por questões de ser muito exigido nas escolas, ele é muito lido também, né? A Arte da Guerra, que é um livro que está em moda aí também nos últimos 7, 8 anos, né? Você sempre ouve algum gerente, algum empresário falando que leu a Arte da Guerra e tudo mais. 50 tons de cinza. Então tem muitos livros aqui que eles são livros de moda, né? Provavelmente, muito provavelmente, eles não irão aparecer na próxima pesquisa, né? Mas trazendo esse tema do conto e do romance, não achei aqui na lista nenhum, e a lista continua, né? Eu não achei nenhum livro de contos, né? Então, talvez uma forma de mitigar isso daí seja eventualmente esclarecer, né, para o leitor, desculpa, para quem está respondendo essa enquete, que é uma questão de gênero, né, o que se trata, o que é um livro de contos, o que é um romance, o que é um livro de crônicas e assim por diante, o que é poesia, né, que às vezes o público que não está muito inserido nessa questão do livro não tem, assim, claro, esse conhecimento, tá? E aí, baseado em todos esses dados aí, há muitos outros dados, né? Por que escrever contos, então, né? E aqui pensando em termos de mercado, né, digamos assim. E aí algumas provocações, se vocês quiserem responder, podem me parar e tomar aí o microfone e fazer intervenção.
É mais fácil escrever um conto do que escrever um romance? É mais fácil escrever uma poesia do que um conto? É mais fácil escrever uma poesia do que um romance? É mais fácil publicar conto? Gastar 2 anos escrevendo um romance para quê? Eu nasci para escrever conto, minha praia é conto. É mais fácil conquistar um leitor escrevendo contos? Que lugar a sua literatura tem, né? Vocês já pararam para se perguntar, para quem vocês estão escrevendo? Que leitor vocês buscam? A não ser que é plausível também vocês estejam escrevendo para si próprios, né? Mas nesse caso perde todo o sentido também a questão da publicação, que é o objetivo desse encontro aqui de hoje, né? Se vocês estão escrevendo para vocês próprios, então, e somente para vocês, esqueçam a questão da publicação, né? Porque aí ela perde sentido nessa discussão que a gente está fazendo aqui, né? Então, se vocês perceberem lá, aí eu vou trazer aqui. Acho que o Wisner travou um pouquinho, né? Tá. Agora Acho até que saiu a imagem. ele Caiu. Wisner, você deu uma rápida queda. Eu só vou, enquanto você recupera a sincronia aí da câmera, eu só vou ler o chat aqui. Você está me ouvindo, querido? Eu estou te ouvindo. Vocês pararam de me ouvir? Você deu uma rápida travada. Sim. Voltei? Voltou. Agora tá. Legal. 100%. Olha só, só pegando os chats até onde a gente tinha parado, né? Aqui, que tinha sido do Igor, a última leitura. Daí o Bruno coloca que o Luiz Rufato comentou em uma entrevista que Eles Eram Muito Cavalos nasceu como um livro de conto, mas que foi o editor que empurrou a ideia de vendê-lo como um romance, né? Essa questão é um pouco... Essas ramificações, né? Aquela história do Vidas Secas é bem famosa também, né? Daí, naquele momento que o Wisner estava comentando, né? Com o que eu concordo bastante, né? Que a gente tem... Estou falando aqui a gente genericamente, né? No sentido de as pessoas. Em geral, as pessoas, o escritor adulto, se incomoda um pouco que haja uma intervenção da editora, dos editores no texto, né? E, ao passo que em outras traduções, assim, é algo absolutamente normal, né? E o Wisner citou aqui o Raymond Carver, que é um contista espetacular mesmo. O Roberto Bolanho dizia que era um dos melhores do século XX, né? É um autor muito interessante mesmo, né? Então foi uma... E daí a Maria Regina coloca, o brasileiro tem um certo ego nessa parte, eu como escritora, às vezes também não gosto que opinem em algumas escritas, mas sei que tenho que acabar cedendo, porque afinal ninguém é melhor para opinar do que quem consome. De fato, aqui eu acho um comentário interessante que você faz, Maria, porque você vai ter, no final das contas, uma relação ali com o público, né? Seja esse público de 10 pessoas, de 300 pessoas ou de 3.000 pessoas, né? Que para os padrões brasileiros, 3.000 pessoas já estariam no nível de best-seller mesmo. E seja em relação a um público editorial, né? Ou a pessoa que está trabalhando ali profissionalmente o seu texto com você, não precisa ser necessariamente um editor ou uma editora, mas pode ser alguém que faça leituras críticas, por exemplo, né? A pessoa, às vezes, se formou na área de letras ou trabalha com outra coisa, mas tem experiência nessa área e vai fazer uma leitura crítica do seu texto. E também tem o público crítica literária, né? Que é a galera que vai fazer artigos, ensaios, resenhas, né, sobre o seu livro. Esse último caso do Itamar, para citar um escritor bastante importante, né? Houve um certo embate, de certa maneira, entre a crítica literária e o público, né? Ainda que esses pontos se misturem, né? Um gancho também que eu acho relevante a partir do seu comentário, Maria, é que, de fato, eu acho que essa construção, né, que todos nós temos um pouco, né? De falar, não, meu texto ninguém mexe, né? Isso é verdade, e eu acho que isso vem muito de uma discussão do romantismo também, né?
essa coisa do ego, do indivíduo, do autor como sujeito criador, né? É uma certa ficção romântica que acaba perpassando, em maior ou menor medida, todos nós. Por isso que eu acho que é importante isso que o Wisner diz, no sentido da gente se desconstruir um pouco, né? Que você aponta também no seu texto, né? Aí a Jennifer disse entendi, obrigada, mas eu não acho que era uma referência do comentário antigo. A Maria fala que não gosta do livro 50 Tons de Cinza aqui. A Jennifer diz, não sei se é porque a questão de já estar mais habituada, mas tenho a sensação que tenho mais facilidade escrevendo poesia. O conto parece todo um universo complexo de se criar, né? E o Igor diz, nunca li Raymond Carver, teria algum título específico de recomendação? Tem um livro dele, só segura um segundinho aí, eu já vou passar de novo a palavra para o Wisner, e já abro a câmera de novo. Tem esse livro aqui do Raymond Carver, que é... eu comprei esse livro há muito tempo, né? 68 contos de Raymond Carver, que saiu pela Companhia das Letras, né? Mas vocês acham em sebo, na internet, eu não sei se teve segunda edição, né? Às vezes feira de livro, que os livros vêm com muito desconto, a gente consegue uns preços mais acessíveis. Esse livro deve dar bem caro hoje, né? Faz mais de 10 anos que eu tenho esse livro, mas é uma das traduções possíveis, né? Pro Raymond Carver. Então, e só um comentário rápido sobre aqui a fala da Jennifer, né? De fato, o conto parece mesmo, né? Tem toda uma estrutura ali de narrativa, de ficção, né? A massa de texto vai ser maior, né? Entrou na moda uma época que vendiam aqueles imãzinhos de geladeira com palavrinhas que as pessoas iam formando ali, etc. De certa forma, o grau de gasto de energia para manipular aquilo permite que você faça até poesias com aquilo, mas um conto dificilmente, né? Então, eu acho que a massa de texto sendo maior, ela naturalmente exige mais trabalho. Não necessariamente que é melhor quem escreve conto, jamais, mas assim, a gente está lidando com mais esferas, né? No meu ver, do que... Mas não sei também, eu queria te ouvir um pouco nesse sentido aí, Wisner. Bom, eu acho que é possível, né? Tanto é que eu trabalho muito com o micro e o nano conto. Acho que é possível você criar toda uma densidade, uma comoção, uma história, uma trama bem interessante com o nanoconto, né? Então, eu acho que eu discordo um pouquinho da questão que haja uma relação direta entre o tamanho do trabalho, seja poesia, conto, com assim a facilidade ou dificuldade de criar, né? Bom, eu acho que eu vou continuar aqui, eu vou deixar essas provocações aqui para daqui a pouco e eu volto nelas se houver tempo, e eu vou voltar àquela pergunta, né? Por que escrever um conto, né? Por quê? Por que escrever contos? Então, assim, o conto, nós vamos escrevê-lo porque determinado tema, determinado personagem, determinada estrutura pede um conto. Então, a resposta é essa. Principalmente a trama. Se eu tenho um recorte de uma trama, então, seja um recorte temporal ou um recorte espacial, né, ou um número limitado de ocorrências, né, de ações, então eu vou escrever um conto, né? E o romance ele tem mais afluentes, né? Ele tem uma espinha dorsal e há ramificações, né? Um tronco com vários galhos. Um desses galhos poderia ser muito bem um conto, né? Então, assim, por que escrever conto? Primeiro, nós devemos pensar na estrutura do conto, então. O conto,
aqui sem lidar com a questão do mercado, tá? O conto ele tem apenas um caminho. Claro que isso daqui, até algo que eu curto muito trabalhar e me chama muita atenção, transgredir toda essa questão, essa discussão de gêneros, né? Então, transitar entre um volume de contos e um romance, entre um conto e uma novela. Por exemplo, uma escritora que, aí eu não vou discutir o grau de sucesso ou não, mas que ela tentou fazer isso foi a Aline Bay, né? Ela tentou desconstruir e voltar à época lá de Homero, né? E transformar, escrever um romance narrado em versos, né? Não vou discutir a questão do sucesso, mas ela teve como ponto de partida essa transgressão aí entre gêneros, eu acho legal. Há, então, portanto, formas de transgredir com essa estrutura do conto, né? Então, o conto tem apenas um caminho. O personagem passa por apenas uma crise, né? Ele só tem uma preocupação primária. O foco é nessa crise, nessa situação problema, e na resolução ou não dessa situação problema, tá? Alguém abriu o microfone, pode falar. Foi um equívoco aqui, perdão. Tá bom. Não, imagino. Então, são poucos pontos de vista, né, ou apenas um ponto de vista. Não há muito tempo para tratar além disso, né? Um conto, o leitor quer que você esgote aquele tema, né? Título e abertura e o final são fundamentais no conto. E essa última frase que é fundamental, né? O tema pede um gênero, né? Então, assim, se eu estou fazendo um recorte de uma situação, eu quero narrar, por exemplo, algo que acontece durante um jantar entre duas pessoas. Então, poxa, de cara, pode ser que o ponto de partida para escrever essa história seja um conto, porque o tempo é limitado, né? A ação vai acontecer toda durante um tempo limitado, que é o jantar. O espaço igualmente limitado, né? Porque esse jantar vai ocorrer ali, no máximo, em um espaço de um restaurante, quando não em casa e assim por diante, né? Então, o espaço também limitado. O número de personagens limitado. 2 personagens, né? Então, ainda que seja um narrador onisciente, a gente vai ter, no máximo, 2 pontos de vista, ou 3, né? Se o narrador for intrometido, a gente vai ter o ponto de vista também do narrador. Mas, então, é uma situação típica de um conto. Claro que há exceções, né? O próprio James Joyce, com Ulisses, ele traz uma situação em um intervalo de tempo muito curto, e, no entanto, ele conseguiu construir um dos romances mais complexos aí da história da literatura, né? Mas isso daqui é para dar uma dica. Por que escrever conto? Porque o tema, porque a situação me pede, tá? Bom, e aí, algumas características aí não basta, né, como obra de arte, talvez não baste para vocês, simplesmente escrever um conto. Vocês querem escrever um conto bom. Então, há toda essa questão da intensidade, né, de acordo com Julio Cortázar, também um grande contista, né? Há toda essa questão da intensidade, né, eliminar os recheios, frases de transição, né, todas as situações intermediárias, e deixar ali o leitor focado na trama que está acontecendo, né? Atenção, né, a maneira, então, pelo qual o autor vai lentamente, né, esse crescendo, né, esse suspense, isso é fundamental para um conto, porque se você não... O conto, você não tem segunda chance, né? O conto, se ele não conquistar o leitor nos 2 primeiros parágrafos, você perdeu o leitor. E não basta conquistar, você tem que manter essa conquista até o final. Então, daí a importância de se manter essa tensão, né?
E isso, claro, tratando o conto como algo ali perto do que seria uma obra de arte, né? Daí, então, vocês conhecem o mercado, vocês sabem que o público de vocês está sobretudo nas redes sociais, vocês vão começar a fazer um trabalho intenso de buscar um leitor nas redes sociais. Hoje, as pessoas publicam contos, poesias, mini-contos nas redes sociais, né? Então, vocês vão buscar o leitor por meio disso. E aí? Então, vocês sabem onde está o leitor, vocês sabem como encontrar esse leitor, vocês sabem que o material que vocês têm é material para um conto, e agora? O que vocês vão fazer com esse conto, né? Quais as opções? Vocês têm uma rede social ativa, vocês têm uma interação legal, ainda que o tema não seja literatura, mas o seu público está ali te seguindo nas redes sociais, vocês escreveram um bom conto, e agora, o próximo passo, onde publicar esse bom conto? Então, existem algumas alternativas aí, né? Onde e como publicar contos? Primeiro, jornais e revistas, né? Eu trago alguns aqui, eu vou disponibilizar para vocês, se vocês quiserem depois esses slides, né? Jornal Relevo, todos que publicam contos, tá? Revista Literatura e Fechadura, essa só digital, o Relevo ele tem digital e impresso, o Ruído Manifesto também só digital, Rascunho tem digital e impresso, a revista Cândido, o Suplemento Literário de Pernambuco, Musa Rara e a revista Acrobata. Eu acho que o Suplemento de Pernambuco, recentemente, ele passou a rodar só virtual, tá? Mas ele existe ainda. Então, assim, a pergunta que eu faço, e vocês podem se fazer também, é por que escolher esse caminho de publicar em revistas e em jornais? Por quê? Porque, principalmente por conta dessa pergunta muito simples. O conto que eu escrevi é bom? Então, eu preciso submeter a um jornal e uma revista que tem esse serviço aqui de curadoria, né? Existe por exemplo, eu faço parte do conselho editorial do jornal Relevo. Então, existe um conselho, normalmente editorial, dessas revistas e desses jornais, que, bem ou mal, tentam fazer ali, de acordo com critérios que cada um levanta, uma triagem dentre todo aquele material que é submetido, uma triagem daquilo que pode ser publicado e daquilo que não convém ser publicado. Então, esse serviço de curadoria é que vai dar um caminho para vocês. Olha, o que eu escrevi, esse conto, é bom? Porque, às vezes, isso é importante também. Você mostra para um conhecido que é leitor, para um amigo e tal, mas como é conhecido, como é amigo, ele, tá legal, tá ok, mas o crivo, de fato, ele começa a acontecer aqui durante essa curadoria. Então, esse é o primeiro caminho, jornais e revistas. Um outro caminho de publicação são os concursos literários, né? Aí tem aqui no Brasil o maior repositório de concursos literários aqui do nosso país, que é o blog de concursos literários, está esse endereço aqui. Lá, praticamente todos os concursos em língua portuguesa, eles estão ali listados, tá? Então, eu cito alguns aqui, né, que são prêmios para inéditos, né, o prêmio Hernani Cidade, o Paulo Leminski, o Barueri, e agora o Conto Inesquecível da Amazon, eles são concursos para um conto só. E aqui, a partir do Prêmio Sesc de Literatura e chamadas de algumas editoras, né, Ofícios Terrestres, Urutau, a Cinete, né, que eu estou tentando levar também, todas elas têm chamadas mais para livros completos, né? E os prêmios de livros publicados. Aqui vocês já passaram pelo crivo, né, pela curadoria de uma editora, pela curadoria de algum outro sistema, o livro está publicado, e vocês vão ali tentar correr atrás de uma premiação, né? Então, o Jabuti, Oceanos e o Biblioteca Nacional, que premiam livro de contos, tá? O Prêmio São Paulo, ele não premia
livro de contos, somente romances. E depois correr atrás de editoras, né? Aí vocês podem escolher as editoras independentes, né, como Ofício Terrestre, Patual, Urutau, Laranja Original, Penalux 8,5, Capulana e entre outras aí, ou procurar as médias e grandes, como Alfaguara, Companhia das Letras, Roque e assim por diante. Se vocês escreverem um volume de contos e forem submeter a uma grande editora, todo o site de grande editora tem lá todas as regras, eles não aceitam mais hoje nem o livro completo, via de regra, nem o livro via livro físico, né, impresso. Eles têm todo o esquema de submissão no site lá e eles recebem resumos normalmente por via e-mail e outros meios assim eletrônicos, tá? Mas é uma opção também. Fazer uma rápida intervenção aqui, que a gente Claro, também Gabriel. já está indo para o final, né? Só Uhum. pelo chat, né? A Maria pergunta se existe como fazer um conto híbrido entre um conto híbrido entre conto e poesia, né? Tem uma prosa poética, contos poéticos, né? Pessoalmente, eu acho que a prosa do Wisner, né, que está falando com vocês aqui, é uma prosa bastante poética, né? Ele tem um pequeno... tem o lado que não é tão poético, né? Mais direto, assim. Por exemplo, tem um nano-conto do Wisner Fraga aqui que eu acho interessantíssimo, que saiu na Orelha do Usufruto de Demônios, um livro do Wisner pela Ofícios Terrestres, que diz assim: eles usam a estatística para manipular. O médico evitou rodeios, 1 em cada 500 mil bebês nasce assim. Então, é bastante inquietante, né? E muito bem construído literariamente essa forma, né? Mas tem passagens, né, de uma prosa carregada de sentido, né? Então, de sentido mais poético, até recitativo em alguns casos, né? Pelo menos a minha impressão de leitor, né? Talvez não seja isso que o Wisner vise como escritor, mas quanto à sua pergunta, acho que é super válido, né, Maria? Sempre importante, eu acho, a gente escrever o que a gente gostaria de ler, né? O que a gente tem vontade de ler, não buscar necessariamente seguir um modelo, um mestre, ou assim, eu vou escrever que nem o Carver, ou que nem o Joyce, ou que nem o Jorge Amado, porque eu acho que tem que ser assim. Mas escrever mais do que você gosta o que você gostaria de ler, né? Acho que essa é a grande questão. Um comentário muito rápido, pessoal, isso é importante. Eu acho que assim, a gente vive hoje também, sobre essa questão bem valiosa que o Wisner faz das editoras, a gente vive também um momento único na história, num momento interessante na história da literatura brasileira, que tecnicamente não é mais necessário você passar por uma editora se você quiser publicar um livro, se você quiser concorrer a um concurso, né? Se você quiser buscar leitores. Por exemplo, há 15 anos atrás, quando eu entrei na faculdade de letras, por exemplo, eu sempre conto essa história. Quando a gente via uma pessoa que tinha publicado um livro, nossa, essa pessoa era tipo uma divindade para a gente. As pessoas falavam no corredor: nossa, publicou livro, aquela moça ali publicou um livro, aquele cara publicou um livro. E hoje não é mais assim, né? Hoje o livro, ainda que haja todo um trabalho a ser feito no Brasil, ele é um objeto muito mais democratizado. Você tem tanto autores e autoras adolescentes, quanto autores de várias idades, tendo muito mais possibilidade de publicação de livros, né? E não só de publicação, como de ganhar prêmios também, né? Lembrando sempre do A Cidade, do autor cearense Maílson Furtado. Esse livro é um livro de poesia muito interessante, ganhou Jabuti, foi um livro super premiado, super reconhecido, é um ótimo livro de poesia, no meu ver, e esse livro foi publicado pelo autor, né? Ele fez a diagramação do livro, teve todo um trabalho ali. Então, eu acho que é o seguinte: o legal de hoje, assim, é você sabendo que você pode fazer a propaganda dos seus livros pelas redes. Você pode publicar livros
em pequenas tiragens e inserir nos prêmios, né? Eu acho que o legal de buscar uma editora é justamente ter essa questão de um contraditório, um diálogo, alguém levantar limites e problemas sobre o seu livro e até fazer um texto que passe por uma outra visão. Mas você não... Hoje é uma época, diferentemente da época de quando eu entrei na universidade, que já tem bastante tempo, é uma época em que as pessoas conseguem publicar livros sem o intermédio das editoras, né? E isso é muito importante. Eu acho que cria-se toda uma dinâmica, assim, diferente, né? Então, eu queria fazer essa ressalva aqui, pessoal. E, Wisner, deixa eu só ver se eu não perdi mais nenhum comentário do chat. Assim, daí o Igor diz, Maria, talvez algo se aproxime à prosa poética, assim, né? O gênero prosa poética é muito discutido mesmo. É isso aí. Beleza, então a gente está partindo aqui para o finalzinho. Assim, você pode escrever uma história, complementando a resposta do Gabriel, em versos também. Várias poesias, elas, embora não seja a tendência da poesia contemporânea, mas várias poesias, elas têm esse objetivo também de narrar uma história. Então, você pode muito bem escrever uma história em versos, né? Mas é preciso tomar cuidado justamente com, se vocês derem uma olhada em alguns exemplos de escritores brasileiros que tentaram fazer isso, às vezes pode ficar um pouco forçado, tá? Então, volto à questão do tema, né? O tema pede a forma e pede o gênero também. Então, tem que se atentar muito para isso, tá? Então, assim, e a quarta maneira de onde publicar contos, né? É isso que o Gabriel falou, de forma independente, né? Não só nas redes sociais, blogs e sites, mas, por exemplo, na própria Amazon, né? Que tem o KDP. Ok, mas não percam nunca de vista a curadoria. Ou vocês já são... Eu acho difícil, eu recomendo a curadoria até o fim da carreira, se é que existe isso, mas sempre eu recomendo algum tipo de curadoria, né? Então, no meu caso, por exemplo, ainda que eu tenha 30 anos de carreira, eu tenho os leitores a quem eu recorro, são leitores profissionais, a quem eu recorro sempre que antes de publicar um livro, tá? Então, eu tenho lá os meus preparadores de texto, a quem eu recorro, e é um trabalho que eu pago para ser feito, e depois tem o trabalho final, que no caso agora, inclusive nós estávamos conversando ontem sobre isso, eu e o Gabriel, né? O trabalho final com o texto, ele é feito pelo editor, então eu e o Gabriel estamos trabalhando os meus textos lá, não só para o Usufruto de Ruínas, que vai sair esse ano, mas também para os contos inéditos que eu escrevi para esse Abaixo da Bandeira, né? Então, além disso, as redes sociais, os blogs, os sites, é importante manter essa escrita, né? E eu vou citar um caso de sucesso, e aí, partindo para encerrar, eu vou pedir uma fala bem rápida da Soraya e da Ana sobre essa questão aqui, tá? E aí a gente encerra. Então, existe um caso de sucesso que eu vou citar na poesia, se vocês puderem, pesquisem sobre ela no Instagram, sobretudo, que ela é mais ativa no Instagram, que é a Mar Becker, né? Muitas vezes eu vejo o escritor falando assim, e com razão, tá? Não é uma fala crítica de minha parte, não. Mas eu não tenho tempo, se eu for cuidar das redes sociais, eu não escrevo, eu não leio. De fato. E a Mar Becker, ela fez uma coisa que eu considero muito inédita aqui no Brasil, que ela criou o público trabalhando o próprio texto no Instagram. Então, ela posta uma versão de uma poesia dela e ela posta 6, 8, 12 versos lá e convida as pessoas a lerem e opinarem. E daí a pouco, ela pega todas essas contribuições e reescreve.
e posta no dia seguinte, em nova intervenção nesse texto dela. Então, ela trabalha 8, 10, 12 versos durante 3, 4 semanas, uma forma muito inteligente de conciliar essa formação de público com esse tempo, né, que as redes sociais demandam do escritor, né? Ela uniu o útil ao agradável de uma forma que eu considero muito inteligente. Então, ela conseguiu criar um público e o primeiro livro dela, se eu não me engano, de poesia, ele chegou a vender 3 mil cópias, que é algo assombroso em se tratando de poesia no Brasil, e chamou a Acho que atenção. passou de 4 mil, Passou de 4 se eu não me mil, engano, né? se eu não me engano. Isso. Eu acho que passou de 4 mil, sim. Aí chamou a atenção de uma grande editora portuguesa, a Síria Alvim, que veio para o Brasil, e, claro, é muito melhor para uma editora pegar um escritor que já tem um público formado do que pegar um escritor sem público e ter que formar, né? O investimento é muito maior. Então, fica uma outra provocação se o miniconto é uma boa opção para divulgar a obra nas redes sociais. Bom, aí com essa questão do miniconto e a questão dos blogs, rapidinho eu vou pedir para a gente finalizar, mas acho que mais 10 minutinhos no máximo a gente finaliza. Eu vou pedir a depoimento, digamos assim, primeiro da Ana, uma escritora que eu acompanho, e se possível, 3, 4 minutinhos depois, a Soraya também fala um pouquinho sobre essa questão aí de criação de público, do que é mais fácil, o conto ou o romance, e como elas estão usando as redes sociais para criar o público também. Você pode falar um pouquinho, Ana? Posso. Bom, essa questão das redes sociais, para mim, no começo, foi bem complicado. Você lembra disso, eu sempre fui até um pouco resistente. Mas isso é super importante. É necessário para as pessoas te conhecerem, ler a sua escrita, saber como você escreve. E hoje em dia eu tenho atuado, me preocupado um pouco mais com isso, né? Mas também tem a questão de você ter a chance de escrever em algum lugar, em blogs, né? Como eu escrevo, a Soraya escreve. Isso também dá uma visibilidade. A gente acaba postando essas coisas nas nossas redes sociais, em submeter os nossos contos, os mini contos, em concursos ou em chamadas de antologias também. Tudo isso é importante. Esse movimento é importante, não pode parar, porque acaba que uma coisa puxa a outra, né? Você vai ficando mais conhecido, as pessoas vão te dando um feedback, e isso que você falou, que é muito mais fácil, às vezes até, né, de uma editora se interessar por alguém que já tem um caminho, que já tem um público, né? Isso também é muito interessante. E eu acho que é isso daí. Eu acho que a Soraya faz muito bem isso, né? Ela é muito mais ativa do que eu, e isso daí é muito bacana. E precisa de um tempo para isso mesmo, né? Precisa de todo um suporte. No seu caso, você conta com a ajuda da Carla também, sim, né? Sim. A Ana tem uma profissional que ajuda a criar banners, folders, né? Sim. E vídeos para você espalhar, né? Isso é importante também, se vocês tiverem. Assim, uma coisa que eu queria também deixar meu depoimento, Wisner, quando você falou lá atrás, por que escrever conto, né? E como você sabe que é um conto? Eu lembrei perfeitamente dos nossos primeiros encontros, que eu não sabia o que eu ia fazer com aquelas coisas escritas que eu tinha e que estavam soltas. Eu não sabia se ia ser um livro de contos, se eu podia partir para o romance. E quando você pegou e leu, e você falou, não são contos, né? Você vai ter que ir para um romance. E aí, quando você comentou, me veio claro do que você fala, das ramificações, da trama, né? O que é a trama, né? Aquela trama pede algo mais longo, né? Tem muito mais personagens. Então, ali, o que eu apresentei para você não cabia em contos, e sim uma
uma coisa maior, né? Uma escrita maior, né? Mais de fôlego. Isso daí é importantíssimo. Alguém te acompanhar, te avaliar, te orientar, e isso é super importante. E eu sempre conto com você, com a Carla, né? E com a Soraya, porque a Soraya faz a leitura dos meus escritos. Além dela ser amiga, ela tem um crivozinho assim, não, isso aqui não tá bom, ou isso aqui, né, talvez pense nisso. É uma rede, né, que acho que a gente tem que estar sempre amparados. Eu acho que é isso daí. Beleza, Ana. Obrigado. Ana, se você puder, para o pessoal dar uma olhada também, deixa aí o seu perfil da sua rede social, que eles vão ver como que você faz uso dos vídeos, das gravações que você faz, dos áudios, dos folders, né? Como que você usa as redes sociais para criar aí o seu público. Soraya, você pode falar um pouquinho para a gente também como que você usa as suas redes aí para formar o seu público? Na verdade, assim, eu acho que a primeira coisa, eu não era uma pessoa do meio, então eu queria escrever, eu não sabia o que, se seria conto, gênero, então eu queria escrever e eu queria que fosse bom o que eu estivesse escrevendo. Então, a primeira coisa que eu me digo todos os dias é: eu não sou genial. E isso faz com que eu busque pessoas que eu entendo como referência, porque eu acho que é isso, pessoas que eu me afino, ou porque eu fiz o curso e gostei do que a pessoa falou, ou porque eu li o trabalho dessa pessoa e eu me identifico, e eu vou atrás de ouvir mesmo, e o Wisner sabe disso. Eu escrevi o meu livro infantil e um livro que eu estou procurando ainda publicar com o auxílio da Carla, né, que era todo dia, toda semana eu escrevia um capítulo e tinha um horário com ela para apresentar, para ela dizer: olha, eu acho que isso aqui não ficou claro, porque uma coisa que eu acho que a gente que escreve precisa é ter um pouco essa humildade de ouvir o que o outro entendeu, por mais que você até não ache que aquilo faz muito sentido, mas se alguém leu e entendeu daquele jeito, em alguma camada tua escrita permitiu aquilo. Então eu acho que você poder ter, né, uma pessoa que você confie como referência, né, de escritor, ou de, enfim, ou de autor, de editor, para ler e te dar, né, como eu faço com o Wisner, assim, eu escrevo um mini-conto, mas eu quero que seja um bom mini-conto. E eu discordo dessa coisa de que um romance, um conto, um mini-conto, quanto de trabalho, eu acho que talvez no tempo uma coisa exija mais do que a outra, mas, por exemplo, um bom mini-conto é um negócio que exige uma capacidade de síntese muito delicada. Então, poder saber se é um mini-conto, se não é, se está bom, o que pode, porque a gente vai aprendendo o tempo inteiro com essas mentorias, curadorias, né? E a rede, como eu construí? Eu vim do nada, né? Eu criei, o meu é o doula_das_palavras, é o meu Instagram, que depois eu descobri que botar underline não era uma boa, mas aí já tinha feito. E eu criei algumas coisas, assim, criei pegando referências de outras pessoas. Sábado tem, então todo sábado eu leio um conto, que ou é um conto que eu escrevi, ou um conto de uma escritora, ou é uma poesia, ou uma crônica. Então todo sábado eu leio, deixo gravado. Às quintas-feiras eu alterno, ou eu faço mini conto, ou eu apresento uma dica, que eu chamo Dica do Tomé, que é o nome do personagem do meu livro infantil. É uma dica de leitura, uma dica de informação para os pais a respeito da importância da leitura. Então eu comecei, sei lá, com 20, eu não tenho um número expressivo, eu tenho 600 e poucos, mas se pensar que são 600 e poucos seguidores num período aí de, sei lá, de 6 meses que a coisa começou, comecei 1 ano no máximo,
Então, e é um trabalho de formiguinha. Esse é o negócio, porque é mais uma persistência do que no acontecimento, né? A gente sempre acha que vai ser um boom e tal. Não, é no dia a dia, na persistência, e a coisa vai, né? Vai acontecendo. Aí você participa de grupos, né? De cursos de escrita e troca Instagram. E aí vai circulando, né? Vai prestigiando, enfim, pessoas que estão lançando, vai conhecendo. É um caminho, né? Eu acho que é um caminho que não é uma explosão, né? Quer dizer, pode ser que para alguém seja, mas na maioria das vezes é esse caminhar mesmo, e vamos que vamos, né? E tem horas que você pensa em desistir, porque acho que tudo que envolve arte é sempre com muito suor, né? Mas também tem esse encanto que faz a gente estar ali. É um caminho sem volta. Eu e a Ana, assim, eu escrevo, mando para a Ana, aí falo, Wisner, está com tempo para avaliar? E aí, gente, olha, se eu pudesse falar alguma coisa assim, para deixar para a gente, para me ouvir também, não é só para dizer, para me ouvir também, eu acho que a gente tem que olhar para o Cris que escreve e falar: esse é o melhor que eu pude nesse momento, mas com o que o outro vai me dizer, e eu tendo a humildade de ouvir, né? Porque não deixa de ser meu, porque eu mexi. Quantas vezes eu escrevo, a Ana fala assim: Soraya, isso aqui eu achei estranho, às vezes bate com uma coisa que eu também achei, às vezes, e eu vou lá e repenso e fica melhor. Tem coisas que você vai dizer, não, isso aqui é isso mesmo que eu quero, né? Mas eu acho que poder entender que é um filho, que às vezes o vizinho precisa falar, não mexe não, né? E a gente entender que é uma criação. O fato de ter parceiros não tira a paternidade. Eu acho uma maternidade. Eu acho que isso é o mais importante, buscar essas pessoas que estão na estrada há mais tempo, né? Então... Beleza, Soraya. Obrigadão pelo seu depoimento. Eu vou aproveitar a fala da Soraya e já encerrando aí, porque já passamos aí 20 minutos do prazo, vocês devem ter compromisso. A questão, então, 2 pontos importantíssimos que ela citou aí. Pessoal, se vocês forem abrir uma rede social e forem trabalhar a rede social em termos literários para criar o público, não a abram se vocês não forem manter uma regularidade. Então, assim, se vocês não forem... ou um blog, o mesmo serve para um blog, tá? Ou para um site. Se vocês forem abrir um site para deixar o site abandonado, melhor não abrir. A mesma coisa com rede social. Se vocês resolvem abrir uma rede social para trabalhar a literatura, para trabalhar o público de vocês, se vocês não tiverem cuidado com essa rede social e não alimentarem ela com regularidade, nem precisa ser todos os dias, né? Mas tem que alimentar com regularidade, não pode abandonar, é melhor nem abrir. E uma outra coisa também que a Soraya falou é sobre as redes de contatos, né? Sobre as redes de contato. Nós temos assim um certo pudor, né? Mas toda profissão tem a sua rede de contato, né? Então, a literatura como uma profissão, ela requer também uma rede de contatos. E uma rede de contatos que certamente não é facilitar nada, não é disso que eu estou falando, mas uma rede de contatos que te dá alertas sobre oportunidades, que te dá dicas, que faz essa questão da leitura e assim por diante, tá? Então, 2 pontos fundamentais também na questão do conto, mas da literatura em geral também, é isso da regularidade e da rede de contato. Gabriel, vou passar a palavra para você então fazer aí o encerramento, tá bom? Beleza, Wisner, então já vou encerrar aqui. Em 2 minutos eu encerro, pessoal, fazer uma fala. Queria agradecer você, Wisner, em primeiríssimo lugar, foi muito, muito interessante a sua fala,
Eu aprendi muito aqui, né? Eu sou um admirador da sua escrita, né? E também do jeito como você fala de literatura, e fico já ansioso para a semana que vem, né? Agradeço as falas da Ana e da Soraya aqui também, todo mundo que participou. Pessoal, eu acho que esse foi o mini curso que mais teve participação, viu, Wisner? A conversa que mais teve participação, então acho que foi muito, não só muito bem conduzido por você, como muito bem escolhido também essa temática, né? E por fim, pessoal, dito isso de agradecimento, assim, achei muito legal as falas aqui da Ana e da Soraya, né? Uma coisa muito rápida de uma experiência um pouco recente como editor, né? Eu acho que sim, as redes sociais, elas são um instrumento importante. As redes sociais, como toda questão humana, são absolutamente contraditórias, né? Então, elas têm diversas coisas boas e potencialidades, mas também diversas coisas muito complicadas, né? Como toda formulação humana, basicamente. Do ponto de vista editorial, o que eu compartilho com vocês? Eu concordo, acho que a gente tem que investir. Se você acredita na sua literatura, você tem que lutar por ela, com os recursos que você tem, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que não tenho grande repercussão nas redes sociais. Se eu tiver um dia um lançamento físico, por exemplo, eu também vou lutar nesse espaço, assim. Agora, eu já tive casos, pessoal, de escritores com 150 mil seguidores que venderam 5 livros. E escritores sem rede social que venderam 500, 1.000, 1.500. Então, assim, em geral, por que eu digo isso para vocês? Em geral, nós temos que investir nas redes como um meio a mais, tudo, mas não fiquem ansiosas e ansiosos também por, eu não tenho seguidor, então a minha literatura é ruim, não está sendo legal, né? Uhum. Tem algumas discussões muito interessantes na área da psicologia, por exemplo, né? Que, eu sou, aqui uma ficção, eu sou psicólogo, eu não tenho rede social, quer dizer, meu trabalho não vai ser valorizado para isso. Então, acho que assim, tem muitos caminhos, né? As redes sociais são importantes, sim. Eu assino embaixo que o Wisner e a Ana e a Soraya disseram aqui, mas é sempre uma relação também dialética, né? A gente não pode esquecer que hoje também há toda uma indústria de venda e compra de seguidores, né? E tem aqui pessoas que ficam ansiosas com redes, né? E tem ótimos escritores que estão publicando sem redes sociais, né? Uma coisa legal também, pegando o último gancho da Regina, da Maria Regina, que ela disse, e que o Wisner acho que complementou muito bem, é o fato de que, assim, por que escrever, né? Por que escrever um conto, um mini conto, um nanoconto? Eu acho que é sempre uma necessidade orgânica. Se eu não me engano, o Wisner, eu até anotei aqui, ele usou esse termo e eu achei uma fala brilhante aqui do Wisner, né? Então, é uma necessidade orgânica. Tem uma história grande para contar, uma história com muitos eventos, vamos pensar numa estrutura mais de um romance, assim. Eu tenho uma história pequena que eu quero de que seja de um rápido impacto, não seria um conto? Aqui falando pessoalmente, evidentemente, vocês podem discordar sempre disso, mas do ponto de vista pessoal, o meu texto tem um apelo recitativo, tem um apelo ao estranhamento da palavra, o meu texto tem um apelo dos ícones, dos sons, do papel em branco. Talvez eu deva ir para a poesia. E sempre as mesclas, né? Os intertextos aí são interessantes também, né? E, por fim, uma questão que o Wisner fala muito também, pessoal, dessa busca por estratégias. Nossa, essa é a minha fala final mesmo, né? Que são discussões que mobilizam muito. Essa também é uma questão importante para quando a gente vai escrever contos, do ponto de vista da nossa mobilização de energia, em relação à poesia, por exemplo, né? A gente sempre mapear muito bem isso que, por exemplo, que o Wisner colocou aqui, ó, se você não vai abastecer uma página regularmente, não faça. Eu concordo com isso, né? Acho que a Soraya colocou também a questão da importância de você estar aberto a falas, a críticas, a leituras. Isso é fundamental.
Então, se a gente não faz esses exercícios que a gente vai aprendendo com o tempo, não tem jeito, né? Agora, uma coisa muito importante sobre quem quer escrever contos para editais, quem quer concorrer à premiação de conto, quem quer mandar conto para a editora. Mobilização de energia é grande, pessoal. Falando do ponto de vista como revisor, ontem eu terminei de revisar o Abaixo da Bandeira, nosso livro de contos, as provas estão aqui. Eu não posso descrever, em termos de cansaço, o que significa revisar um livro de 174 páginas de conto, em termos de mensuração de caracteres, e um outro livro, por exemplo, de poesia meu que vai sair agora, que é uma revisão bem mais branda. Então, assim, na mobilização espiritual, de fato, uma linha, a gente pode ficar para sempre numa linha de um verso. Trabalhar isso por 10 anos. O Borges tem um conto, né, sobre um escritor que fica concentrando ao máximo ali. Mas em coisas muito mais pragmáticas, em termos de número de caracteres, você lidar, evidentemente, com 50 mil caracteres é mais pesado do que você lidar com 5 mil. Do ponto de vista da divisão que seja. E também do ponto de vista do bolso, né? Você imprimir 50 mil caracteres e imprimir 10 mil, há toda uma diferença. Então, não se esqueçam, não só em relação ao quantum de trabalho, como em relação ao quanto financeiro, há uma diferença muito grande entre você imprimir um livro de contos e um livro de poesia. Se for um livro curto de poesia, por exemplo, né? E a última coisa mesmo, uma questão que acho que angustia um pouco as pessoas, né, se eu mando para essa editora, não mando para essa editora. O Wisner trouxe um panorama muito legal aí de questões de editora independentes. O que eu fiz antes de publicar o meu primeiro livro, pessoal? Não estou dizendo que essa deva ser a forma de agir, há grandes pluralidades nesse sentido. Mas eu trago a fala do Eduardo Lacerda, editor da Patois, que eu acho um editor muito interessante, quando ele dizia que o legal de você ter uma relação editorial não é só você mandar um livro para uma chamada, por exemplo, mas, se for possível, repito, se for possível, buscar entender qual é o projeto de uma editora, né? Não, vamos ver os títulos, vamos ver como é o papel pelo qual essa editora publica. Por que eu acho que o meu livro cabe aqui? Né? Então, e tudo isso eu acho também um exercício interessante e válido, né? E sempre, hoje, lembrando, não dependemos de editoras, né? A gente tem mais caminhos, e se a gente buscar uma editora, de fato, como disse o Wisner, que a Soraya ressaltou também, esse diálogo, que às vezes não precisa nem ser a figura do editor, pode ser uma figura de um interlocutor, de uma interlocutora, é fundamental. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Fiquem à vontade se quiserem dizer mais alguma coisa aqui. E obrigado pelos comentários no chat também. Eu vou interrompendo aqui a gravação e até semana que vem, né? Dia 9 o próximo, né, Wisner? Isso, dia 9. Valeu, pessoal. Muito obrigado aí pela participação, pela presença. Tchau, gente. Uma boa noite. Tchau.